53 quilômetros. É essa a distância que o exército russo avançou na região de Donetsk depois de gastar 25 mil soldados. Homens que não voltaram para casa, não voltaram para suas famílias, não voltaram para lugar nenhum. 25 mil vidas por 53 quilômetros. Para ter uma referência do que isso significa, é a distância entre o centro de São Paulo e o aeroporto de Guarulhos. É o trajeto que qualquer pessoa percorre num dia comum, em 40 minutos de carro, sem pensar duas vezes. Para o exército russo, esse mesmo trajeto custou 6 meses e uma geração inteira de soldados. E mesmo assim, Vladimir Putin foi à mesa de negociações exigir que a Ucrânia entregue o Donbas inteiro como pré-condição para qualquer conversa sobre cessar-fogo. Com 600 mil homens posicionados nas linhas de frente, a exigência soava como a linguagem de quem acredita estar vencendo. O campo de batalha discorda. O que está acontecendo no Donbas em 2026 não é a narrativa que o Kremlin construiu para consumo interno. É a história de um exército que consome a si mesmo. Para capturar 53 quilômetros de território apenas na região de Donetsk, a Rússia gastou mais de 25 mil soldados. Para avançar 350 quilômetros ao longo de toda a frente durante o período analisado pelo Instituto para o Estudo da Guerra, sacrificou centenas de milhares de homens, enquanto sua taxa de avanço caiu 80% em relação ao ano anterior. Não é estatística abstrata. É a medida concreta de como um exército se devora antes de chegar ao objetivo. O coração da resistência ucraniana tem nome e endereço. O cinturão de fortalezas que se estende de Kostiantynivka até Druskivka, Kramatorsk e Sloviansk tornou-se o pesadelo operacional que os generais russos prometeram a Putin que seria atravessado rapidamente. Meses depois, as forças russas estão limitadas a tentativas de infiltração nas bordas sul dessa linha, incapazes de criar qualquer profundidade estratégica, sendo absorvidas e destruídas pelo fogo de artilharia ucraniana antes de consolidar posições. O cinturão não está cedendo. Está funcionando como um buraco negro que engole o poder de ataque russo e o devora em câmera lenta. A resposta do comando russo a essa paralisia revelou algo que os estrategistas do Kremlin precisavam esconder: a incapacidade de controlar toda a frente simultaneamente. No início de maio de 2026, a 900ª Divisão Blindada do 41º Exército de Armas Combinadas, uma força de elite de aproximadamente 3 mil soldados, incluindo o 6º e o 209º Regimentos de Tanques, foi transferida às pressas da direção de Oleksandrivka para tentar conter a desintegração na direção de Pokrovsk. A transferência foi feita com urgência suficiente para expor os veículos ao fogo de drones ucranianos nas estradas. O resultado? Nenhuma superioridade conquistada na nova posição. E um perigoso enfraquecimento do escudo defensivo no setor sul abandonado. O mesmo padrão se repetiu em outros setores. A 39ª Brigada de Infantaria Motorizada foi retirada de Pokrovsk e lançada ao sul para tentar conter a pressão ucraniana em direção a Huliaipole. A 706ª Divisão Aerotransportada, força de elite da Rússia, foi deslocada continuamente ao longo da linha mortal entre Pokrovsk e Zaporizhzhia. A 41ª Brigada de Fuzileiros Navais, orgulho da Frota do Pacífico, foi retirada de Dobrilia e lançada diretamente no caldeirão de Huliaipole. Cada transferência resolve um problema criando 2 outros, e o mapa de movimentação de tropas do Kremlin passou a se parecer menos com planejamento estratégico e mais com brigadistas tentando apagar múltiplos incêndios simultâneos com baldes. A Ucrânia percebeu esse padrão e o explorou com precisão cirúrgica. Em vez de assaltos frontais em larga escala, que favorecem o lado com mais homens, Kiev adotou uma estratégia de baixo custo e alto impacto: atacar a profundidade logística russa muito antes que os suprimentos cheguem às linhas de frente. Hubs logísticos próximos à Nova Silka foram atacados de até 23 quilômetros atrás das linhas. Antenas de retransmissão que conectavam as forças russas tiveram suas comunicações destruídas uma por uma. Depósitos de munição foram incendiados antes de ser descarregados. Sistemas de defesa aérea foram caçados por drones ucranianos com sistematicidade que os analistas do ISW descreveram como a neutralização progressiva do sistema nervoso da operação russa. O resultado foi imediato e mensurável. Unidades russas passaram a operar sem coordenação com o comando. Artilheiros sem informação de alvo atiraram para direções erradas. Infantaria cortada da cadeia de suprimentos começou a racionamento de munição. Enquanto isso, os novos drones interceptores Sting, desenvolvidos pela empresa ucraniana Wild Hornets, com componentes de padrão NATO, destruíram mais de 120 alvos aéreos russos em um único ciclo operacional. Os enxames noturnos que a Rússia lança com regularidade passaram a ser caçados no ar antes de alcançar os alvos.
A consequência tática mais significativa veio nos setores de Huliápole e Oleksandrivka. A Ucrânia recuperou aproximadamente 244 quilômetros quadrados nessas direções. A primeira perda territorial líquida clara e significativa para a Rússia desde a Operação de Kursk em agosto de 2024. 9 a 12 assentamentos foram liberados da influência de ocupação russa. As forças ucranianas se aproximaram a 2 quilômetros da rota Huliápole-Velika Novosilka, tornando essa via essencialmente inutilizável para a logística russa. O padrão tático que tornou isso possível foi deliberado. 2 avanços simultâneos em Huliápole e Oleksandrivka dividiram o comando russo em 2 e forçaram exatamente as transferências de unidades que enfraqueceram o setor de Pokrovsk no momento mais crítico. Não foi sorte. Foi a aplicação sistemática do princípio de fazer o adversário resolver 2 problemas ao mesmo tempo, quando só tem recursos para um. As perdas russas estão criando uma crise que vai além do campo de batalha. Na primavera de 2026, a onda de expurgos secretos dentro do Ministério da Defesa russo indicou que a conta do fracasso está sendo cobrada dos generais. Comandantes experientes estão sendo removidos por cálculo político no momento em que são mais necessários operacionalmente. As taxas de recrutamento militar russas caíram 20% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao ano anterior. As cotas de conscrição impostas a universidades e contratos obrigatórios em escolas técnicas estão criando uma onda silenciosa de ressentimento social, porque a informação de que ir para a guerra é via de mão única se espalhou de forma suficientemente ampla para que mesmo promessas salariais enormes não preencham as lacunas. A indústria de defesa enfrenta seus próprios gargalos. Fábricas russas sem acesso a chips e componentes ópticos estão com produção de tanques modernos comprometida. O Kremlin está enviando tanques T-62 retirados de depósitos soviéticos para a frente. Veículos que na guerra de drones atual funcionam principalmente como alvos. O que resta ao Kremlin como resposta a esse quadro é revelador em si mesmo. A retórica nuclear, demonstrações com mísseis balísticos intercontinentais, Sarmat, referências ao sistema Oreshnik, declarações sobre limites de escalada, não é postura de força. É a linguagem de quem não tem mais opções táticas convencionais e precisa de pressão psicológica para compensar a paralisia no terreno. Os blefes sobre uma abertura da frente norte através da Bielorrússia perderam credibilidade porque a participação total do exército bielorrusso implicaria suicídio político imediato para Lukashenko, e ambos os lados sabem disso. A Ucrânia mantém aproximadamente 15 mil soldados em alerta na fronteira norte, com configuração de grupos mistos flexíveis que multiplicam as opções de contra-ataque em vez de concentrar força em posições fixas previsíveis. A distância entre o que Putin prometeu aos seus generais e o que os generais estão entregando nunca foi tão visível. A exigência de retirada completa ucraniana do Donbas, como pré-condição para o cessar-fogo, era a linguagem de quem acredita deter a iniciativa estratégica. O campo de batalha respondeu com perda territorial líquida, colapso logístico em múltiplos setores, transferências de elite que criam buracos onde eram colocados e drones ucranianos caçando sistemas de defesa aérea russos, com uma eficiência que os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra descrevem como sistêmica. A Rússia entrou na primavera de 2026 com o sonho de um avanço que quebraria a Ucrânia nas linhas de frente. O que encontrou foi um cinturão de fortalezas que não cede. Uma guerra de drones que não tem precedente histórico e um adversário que aprendeu a fazer o maior exército da Europa resolver 2 problemas ao mesmo tempo, quando só tem recursos para um.